É isso aí, Muquifo tá voltando pra você. E hoje a gente tá aqui entrevistando a enfermeira Cristina, lá do CTA. E para começar, eu gostaria de perguntar o que é o CTA, qual o trabalho do CTA na cidade? Bom, o CTA é uma unidade da prefeitura, onde nós realizamos testes para HIV, que é AIDS, hepatite B, hepatite C e sífilis. Mas o que é AIDS? AIDS. No Brasil, na verdade, traduzindo, a sigla é SIDA, né, com S, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. É um vírus que entra no nosso organismo e acaba destruindo as nossas defesas, os anticorpos. Assim como uma mulher grávida, gestante, ela pode estar passando o vírus do HIV para criança que está no seu... Para o bebê. É. Em 3 momentos, na verdade. Nós chamamos isso de transmissão vertical. A mãe, durante a gestação, ela deve fazer o pré-natal e deve fazer 2 vezes o teste de anti-HIV. Chama anti-HIV porque nós vamos procurar o anticorpo contra o vírus do HIV. Se constatando que ela é portadora do vírus, se vê a necessidade de entrar com a medicação durante a gravidez, depois, na hora do parto, o médico vai escolher se será melhor fazer uma cesárea ou um parto normal, o que causará menos risco para ela e para o bebê, e depois ela pode passar na amamentação, porque o vírus está presente no leite. Isso chama transmissão vertical. Nós falamos de uma forma de transmissão, quais são as outras formas de transmissão? Assim? A principal delas é o sexo. 96% das pessoas vão adquirir o vírus HIV por sexo. E 1% ainda por transfusão sanguínea. Os usuários de drogas, não necessariamente de drogas, mas aqueles que compartilham seringas e agulhas. Assim, em relação à camisinha, se deve usar o homem se deve usar a camisinha juntamente com a camisinha feminina? Não, de maneira nenhuma. Qual por quê? Porque os 2 materiais são de borracha. E borracha, com borracha Gruda. vai haver um atrito, né? E aí ela vai estourar. Tá bom? O que é o CTA? CTA, a sigla é Centro de Testagem e Aconselhamento em DST-AIDS. É uma unidade da prefeitura onde nós realizamos testes gratuitos a partir dos 13 anos. Nós fazemos testes para AIDS, que é o anti-HIV, hepatite B e hepatite C e a sífilis, né? É bom lembrar que todas essas doenças são sexualmente transmissíveis. Qualquer pessoa pode ir e fazer teste no CTA. Precisa apenas assistir uma palestra que tem a duração de 1 hora e o exame fica pronto em 15 dias úteis. A entrega desse exame é com horário marcado e sigilo absoluto. E a pessoa também tem a chance de fazer o teste anônimo. Ela não precisa dar o nome, pode dar um apelido. Tá? Então, nós funcionamos todos os dias, segunda, quarta e sextas, as palestras são às 9h30. Às terças, às 8 da manhã. E às quintas-feiras, às 1h30 da tarde. E para colher sangue não é necessário jejum. Assim, quando a gente foi lá no CTA para poder marcar a entrevista com você, a gente presenciou uma coisa meio que estranha. Foi um senhor lá pedir camisinha e a mulher secretária que estava lá, ela falou que tinha que passar por uma parte de burocracia, essas coisas assim. Gostaria de saber com você o porquê desse um monte de burocracia. Não é só chegar e entregar o preservativo. Não Vai a pessoa ficar meio retraída e não voltar mais lá? Não, a ideia não é essa, né? Eu disse para vocês qual é o nome, CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento, né? Então, qual é o nosso principal objetivo? É a gente fazer a prevenção, dando palestras sobre as doenças sexuais para as pessoas e não só distribuir preservativo. Na verdade, o preservativo é uma forma de trazer as pessoas para o serviço. Então, elas assistem às palestras, são orientadas e têm, por mês, uma quantidade de 20 preservativos masculinos. Tá? Não é burocracia, faz parte do esquema do trabalho. Agora, por que esses 20, não só um só? Porque é uma meta mensal, 20 semanal, 20 mensal e 5 semanal, tá? Isso foi uma coisa estipulada. Com quantos anos, a partir de qual idade a pessoa pode fazer um teste? A partir de 13 e sem limite. E
E dentro da cidade, jovem, quantos foram até o CTA? Olha, até o momento, o CTA foi inaugurado em julho de 2003. Nós temos 2 anos, quase 2 anos e meio. Já testamos quase 3.000 pessoas e apenas 11%, 332, é bem baixo, de E adolescentes. dessas 3.000 e tantas pessoas, quantas delas apresentaram algum tipo de... Não, então eu vou falar dos adolescentes, né? Ah. Eu trouxe mais os dados dos adolescentes para vocês. dentro do jovem. Em AIDS, apenas um adolescente e menina, mulher. HIV, sífilis, também uma mulher. Agora, tanto hepatite B como hepatite C, a hepatite B, 5 casos, sendo 3 mulheres e 2 homens, e a hepatite C, 2 mulheres e 2 anos. Isso é considerado um número baixo? Ou não? Não, se você considerar que eu só testei desses quase 3.000 pessoas que foram lá, só 11%. Então, é alto no sentido de ser 300 pessoas. Meio que estatística, né? Mais de 3.000. 10%, é alto. A AIDS, Só para HIV que não. Para HIV está um índice baixo. a AIDS, ela existe há quanto tempo no Brasil? O primeiro caso foi registrado em 1983. A primeira pessoa que pegou AIDS foi homem ou mulher? Que eu lembre, um homem. Então, como é que surgiu essa doença? É uma doença relativamente nova, né? Sim, ela surgiu, assim, os primeiros casos, na verdade, foram na África, mas ela tomou conhecimento, pesquisa nos Estados Unidos. Foi em 1981. Chegou aqui no Brasil em 83. Ela se espalha bem rápido, né? Sim, se espalhou bem rápido no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Assim, todo mundo sabe que a AIDS, infelizmente, por enquanto não tem cura. Mas tem uma forma de tratamento que dá uma... O coquetel é a associação de 3 medicamentos. Então, o que acontece? O vírus da AIDS, ele faz cópias dele mesmo. Com esses medicamentos, ele para de se multiplicar, então a resistência, vamos dizer assim, a pessoa volta a ter imunidade. Então, ela volta a ter uma vida praticamente normal. Então, hoje é muito mais difícil a gente ouvir que alguém morre de AIDS. Tá? Então, é considerada uma doença que há controle. É diferente da cura. A cura ainda não foi encontrada. Na Baixada Santista, qual o índice de infectados, de homem para mulher? A sua pergunta foi muito interessante, porque no início da AIDS, em 1983, eram 18 homens infectados para cada mulher. Atualmente, aqui na Baixada, são 2 homens infectados para cada mulher. Então, o número de mulheres infectadas é muito grande. E tem um dado que eu acho muito importante dizer, que assim, de cada 100 mulheres que são infectadas, 80 são casadas e só tiveram o marido como parceiro. Tá? Então, na verdade, o homem está levando para casa o vírus do HIV. Ele troca mais de parceira, né? Sim, o homem ainda tem, na nossa sociedade ainda tem essa característica. Ele troca mais de parceiro e não usa o preservativo. Entendi. Um dado da ONU é que 60% dos jovens do mundo não sabe como se pega AIDS, ou uma forma de prevenir. Na sua opinião, por que se deve esse fato? Bom, na minha opinião, eu acompanho, eu sou formada há 22 anos, né? Mais ou menos, eu comecei a trabalhar quando apareceu a AIDS no Brasil. O que acontece? Houveram várias campanhas para os jovens da época. Só que os jovens da época, colocando 23 anos, hoje eles têm 40 e poucos anos. Então, essa nova geração, ela vem desinformada e por um outro motivo. Assim que eu penso, né? Porque a atividade sexual na geração de vocês está iniciando muito cedo. É diferente daquela. É muito diferente daquela. Então, hoje não há campanha para adolescente de 12 anos. Né? Nós estamos tentando, inclusive aqui em Cubatão, junto com a Secretaria de Educação, ir nas escolas. Nós estamos investindo muito nos jovens, né? Porque nós estamos percebendo que a atividade sexual cada vez começa mais cedo. E não, no meu tempo, há 23 anos, não era assim. Então, na verdade, a campanha foi acompanhando as pessoas. Um público de 40 e poucos anos. Porque ela veio com essas pessoas, né? Só que nós temos que voltar de novo, começar outra vez com os jovens. Estão perdendo uma geração, né? Sim, agora nós temos que voltar para ela. E tem uma outra geração que não era atingida pelo vírus e hoje é, a terceira idade.
A sexualidade Viagra. também. A terceira idade hoje tem a vida sexual é prolongada. Então, nós temos muitos casos em pessoas da terceira idade. Assim, você acha que a divulgação da prevenção da AIDS tá muito baixa, tem que crescer? Quase que a molecada de hoje em dia tem muita pouca informação, eu acho. Na verdade. Olha, eu acredito que sim, até porque tem um dado muito que caminha junto, né? A gravidez na adolescência é um grande problema de saúde pública. Então dá para perceber que se engravida é porque não usa preservativo. Mas não é só a gravidez que é o problema e também não é só a AIDS. Nós temos outras doenças, como a hepatite, por exemplo. A hepatite tem a B e a C. Qual a diferença da B para a C? A diferença maior entre elas é que a B, mais de 90% das pessoas vão pegar através do sexo. Isso é um dado muito importante. Mas como é que é essa hepatite B? Quais sintomas? As hepatites, a hepatite é uma inflamação do fígado, é um órgão muito importante que a gente tem, ele metaboliza as proteínas, as gorduras, né? Ele fica no lado direito do nosso corpo e ele é muito importante. O que acontece? O vírus, tanto da hepatite B como da C, ele vai atacando devagarinho, muito devagarinho, e aonde ele ataca, o fígado não funciona mais. Mas os sintomas só vão aparecer 20 anos depois. E pode levar à morte, então. Grande parte dessas pessoas evoluem para cirrose ou para câncer de fígado. Agora uma coisa assim, mudando um pouco o aspecto da AIDS, assim, para passar para doenças sexualmente transmitíveis. O HPV, o que é o HPV? O HPV, o nome conhecido é condiloma acuminado. Tá? Ele é causado pelo vírus HPV, popularmente chamado de crista de galo. O HPV, ele tem mais de 100 tipos. Alguns tipos causam a verruga, outros não. O problema desse vírus é que ele fica no nosso organismo, muitas vezes sem dar sintomas, e depois de alguns anos, nas mulheres ele pode causar câncer de colo do útero e nos homens, câncer de uretra. Certo. Agora, para acabar aqui as nossas perguntas, gostaria de perguntar sobre a sífilis. Ela tem cura e como é o meio... Bom, a sífilis também, agora eu vou falar para você, uma ótima pergunta, Obrigado. Porque a sífilis é uma das doenças mais antigas que existe. Ela é causa... Olha, eu não quero assim exagerar, eu não quero exagerar, mas eu já ouvi noticiários, assim, documentários de que já foi achado em múmia. Caramba. Se é verdade ou não, mas assim, já ouvi isso, né? Então é uma doença muito antiga, causada por uma bactéria. Ela tem 3 fases. A primeira e a segunda nem sempre acontecem, mas a terceira, se não for tratada, vai acontecer. E vai acometer os ossos, o coração e o cérebro, chamado de neurosífilis. Nessa fase terciária, a pessoa vai à morte. O tratamento é simples. Eu brinco com meus pacientes. Dói, mas é simples, porque são injeções de benzetacil. Aí a pessoa fica curada. E para terminar, agora, primeiramente, muito obrigado. E eu gostaria de saber qual o endereço do CTA, onde fica. Para a pessoa entrar em contato. É na Rua da Cidadania, tá? No Edifício Castro, na sala 13. E o telefone para contato é 3372-5591. E eu vou aproveitar também e falar de um outro serviço que a gente presta, chama Discreto. Qualquer dúvida que a pessoa tenha em relação tanto às doenças ou qualquer situação de risco que ela passou, ela liga anônimo e faz a pergunta e ela é orientada por telefone, por esse mesmo telefone, tá? Funciona das 8 às 5 da tarde. De então, segunda a sexta. É isso aí, TV Porta aqui, sempre pra te orientar. O Muquifo aqui vai ser portas abertas pra você, se você quiser voltar, tá certo? Gostaria de falar pra Cristina, pra você repetir o telefone. E a gente tá convidando vocês pra poder estar entrando lá no CTA, pra poder tirar suas dúvidas. Se você passou por alguma situação de risco, se você tem dúvida, não fique com dúvida não. Vá pro CTA, que é de graça, não é? E aí tem a campanha do Fique Sabendo, né? Então, fique sabendo se tem ou não. 3372-5591. Então tá certo, Muquifo volta daqui.